na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3, nós vamos ler 3 versículos. Capítulo 3, versículos 12 a 14. À medida que encontrarem, peço novamente que se coloquem em pé para esse gesto de reverência à palavra do Senhor. Filipenses 3, de 12 a 14. Ótimo. Diz assim o texto bíblico: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Santo Deus, muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Muito obrigada por esse momento especial, quando paramos tudo para ouvir a Tua voz, refletir sobre o texto bíblico, a Tua palavra revelada. Vem sobre nós, Pai. Pedimos a Tua bênção, que possamos compreender além da letra, que possamos ser tocados pelo Teu Espírito e, sem dúvidas, transformados, alimentados, curados. Ó Deus, vem sobre nós com a Sua multiforme graça e opere em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Queria comentar, para a gente poder introduzir no conteúdo desse texto, duas palavras que elas são muito parecidas. Uma palavra se chama decepção. Decepção, ela tem muito a ver com uma expectativa que a gente tem sobre uma pessoa. A gente espera que a pessoa tenha um determinado comportamento, mas em determinado momento isso não acontece. E aí, o que ela deixa de marca na nossa memória? Uma decepção. E qual é a outra palavra que eu gostaria de trazer aqui para a nossa introdução? Frustração. Outra palavra, frustração. E o que ela significa? Como que a gente interpreta? É uma decepção com a gente mesmo. É quando a gente imagina, eu vou dar conta. Parecido assim com um jogador de futebol, manda pra cá que eu vou matar no peito. Mas não deu. A gente encontra os nossos limites e a gente não consegue resolver, fazer do jeito que a gente imaginou. A gente se frustra com várias tentativas, a gente tentando fazer uma coisa e não deu certo, e outra e não deu certo. Pode ser com várias experiências aí seguidas. Essa mensagem desse texto, sem dúvidas, vai nos ajudar a administrar esse assunto. Porque eu tenho certeza que Paulo viveu muitas frustrações e até decepções. E pessoas se decepcionaram com Paulo também. Então, isso nos ajuda a entender bastante essa porta de entrada, para o texto aqui. Veja comigo o que está no versículo 12. Paulo olha para a sua realidade. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Até aqui. Ele vê, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. E o que ele diz aqui que não recebeu? Não que eu o tenha recebido. O que seria isso, né? O tenha recebido. Ou que tenha recebido isto. Em outra tradução fala essa expressão. O prêmio que ele fala lá embaixo. Então ele está usando uma ilustração de uma corrida. Em outros momentos ele também fala, a questão do esporte. Tem um prêmio que Deus tem para mim no final da minha corrida. E aí ele fala que ainda não recebeu.
Lógico, aqui com a explicação fica claro, é no final da corrida que virá. Mas tem coisas que ele pode fazer já, tem coisas que ele pode fazer. Então, ele coloca uma outra informação complementar, ou já tenha obtido a perfeição. Ele reconhece que não tem nele ainda a perfeição. Claro que a gente fala, né, outra expressão é a perfeição cristã, mas ele está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Assim também somos nós, amém? Nós ainda não alcançamos a perfeição, mas o Senhor está nos aperfeiçoando, amém? Nós estamos na caminhada, na corrida aí com o Senhor. Glória a Deus por isso. Então o que a gente vê nesse olhar de Paulo? Sinceridade, honestidade, com humildade, também com coragem de ver como está a sua própria vida. Essa iniciativa eu gostaria que cada um de nós tivéssemos com essa mensagem. Qual é hoje a sua realidade? O que você está vivendo? Sua vida pertence a Cristo? Pertence? Você está seguro em seu Salvador? Você está seguro? Amém, eu consegui ver alguém dizendo sim. Lógico, não fique se sentindo obrigado a responder, tá bom? São reflexões para você mesmo e respondendo para você. Maravilha. O que você já alcançou na sua vida pela fé, na sua vida com Deus? Já alcançou aquilo que Deus está sonhando e está colocando? Você está conseguindo dizer um sim? Como você tem se visto na caminhada cristã? O seu viver tem sido pela fé? Você tem praticado a oração, está firme, buscando a presença do Senhor? Outra palavra, Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem tido momentos particulares com o Senhor em oração, em leitura da Bíblia, na prática do jejum? Tudo isso são expressões de santidade, de santificação. Lembra que Wesley resume a religião como a vivência da santidade. Qual é o tempo que a gente tem aqui na terra? Uma busca pela santidade. É isso, que a gente escolhe a santidade em cada momento. E aqui a gente foi falando de várias ações que permitem a gente caminhar em santidade. Outra pergunta, você tem clareza do que Deus tem para a sua vida? Posso até adiantar, Paulo falou que ele tem um alvo. Ele sabe que é um alvo que vem do Senhor para ele. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quanto tempo faz que você não faz uma revisão na sua vida espiritual? Eu gostaria de falar isso. Todos os cultos, glória a Deus, são momentos de reflexões. E a gente precisa tomar decisões, não é? Aqui é momento de transformação. O altar, por exemplo, é um lugar de entrega da vida. É isso. Muitas vezes a gente se acostuma com uma rotina, mas o Senhor não tem para nós todo dia a mesma coisa. É novidade de vida. Toda vez que o Senhor fala no nosso coração, uma transformação acontece em nós. Ele acrescenta, Ele nos fortalece, Ele nos alimenta, Ele nos encoraja, Ele nos dá direção. Não podemos acostumar com a vida. Segunda-feira eu faço isso, terça-feira eu faço isso, quarta-feira. Calma, não somos robôs nem máquinas. Nós temos sentimentos, nós somos pessoas e servimos o Deus vivo, o Deus que fala conosco. Amém? Que dá respostas, que nos assiste também nas nossas fraquezas, supre cada necessidade. Será que em algum momento você se acomodou com uma realidade confortável, onde o eu não é questionado, ou o orgulho, a vaidade fica imperando? Eu preciso falar, irmãos e irmãs. Se a gente lembrar o que o profeta Jeremias diz para nós, capítulo 17, versículo 9, ele esclarece que enganoso é o coração do homem, e aqui no sentido é homem e mulher, ser humano, enganoso, mais do que todas as coisas, ele se deixa levar. Está escrito também, é desesperadamente corrupto. Ele
ele se corrompe, ele se deixa levar pelas coisas. E completa o texto dizendo: quem o conhecerá? Quem vai dizer? Pode contar comigo que do começo ao fim eu faço assim, 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 não falho nunca. Não dá, não dá. Sozinhos não dá, amém? Com o Senhor vai dar sim, com o Senhor. Mas completando o raciocínio, quem realmente tem governado sua vida? O eu pecador ou o Criador dos céus e da terra? Amém. O Criador dos céus e da terra, ele pode fazer o que a gente não pode fazer. O Criador dos céus e da terra pode sondar a nossa mente e coração, como o salmista falou lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Ele consegue sondar o nosso coração. Ele consegue avaliar e verificar se tem alguma coisa que está nos seduzindo, nos prendendo, nos iludindo. Pode trazer a existência para que a gente possa tomar decisões. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor faz isso para o nosso bem, para nos salvar, para nos curar, para nos perdoar. Tenhamos toda a liberdade de permitir que o Senhor sonde nossa mente e coração. Conforme a gente vai olhando a experiência de Paulo, ele acrescenta aqui, mostra para nós que ele tem um objetivo muito claro. No mesmo versículo 12, a segunda parte. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mesmo que eu não tenha alcançado ainda a santidade perfeita, eu estou sendo aperfeiçoado pelo Senhor. E eu tenho um alvo, eu decidi prosseguir para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que essa palavra possa ser sua e minha também. Amém? Nós estamos a caminho. Paulo tem clareza do que ele quer, tem clareza da direção que ele ruma, que ele dirige sua vida, tem clareza de onde ele quer chegar. Deus tinha um objetivo claro para Paulo e tem também para você e para mim. Deus se fez homem em Cristo Jesus para nos comprar da morte e do pecado. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Deus, e Ele nos quer eternamente na sua presença. Glória a Deus, permanente. Nós estamos na sociedade do descartável, o Senhor nunca nos verá assim. Glória a Deus, Ele nos quer permanentemente na sua presença. E Paulo diz que ele foi conquistado por Cristo. Outra tradução diz que ele ficou preso. É no sentido assim, ele me agarrou, ele me conquistou. Nesse sentido, meu coração, minha vida agora é de Deus. Ele me conquistou em Cristo Jesus, eu sou dele. E não vou abrir mão da vida que tem em Cristo Jesus. Viver com Cristo é ter uma verdadeira liberdade sobre o pecado, liberdade sobre os desejos da carne e poder dizer um não pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos capacita, o Senhor nos capacita. Viver com Cristo é ter a identidade de filhos e filhas do Senhor, resgatados, para nunca mais ter uma sensação mais ou menos assim: sou nada nesse mundo. Isso não é verdade. A Bíblia nos chama de embaixadores, embaixatrizes do reino de Deus na terra. Já falamos que somos filhos e filhas do Senhor, já lembramos isso. Mas somos representantes de Deus na terra. Amém? Pela reconciliação que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Viver em Cristo é ter comunhão com Deus, com liberdade para conhecê-lo mais e mais a cada dia,
e poder viver sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Paulo falou que tem um objetivo claro para a sua vida: viver a vontade de Deus. Esse é seu objetivo também? Amém? Amém. O Senhor está ouvindo a sua resposta, e Ele também te diz um sim. Na verdade, Ele que te chama para essa vida. Escolha, mais uma vez, caminhar com Cristo, em nome de Jesus. Paulo fala da sua realidade: irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo toma uma atitude: mas uma coisa eu faço, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo pode ter se frustrado, se decepcionado, mas não ficou desanimado. Quando ele olha para si e fala assim: eu não alcancei ainda a perfeição, mas estou a caminho. Uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, avanço para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não ficou desanimado, não ficou esperando que outra pessoa fizesse alguma coisa que era para ele fazer. Às vezes a gente espera que a solução venha de outra pessoa, mas não é assim. O que não estava em nossas mãos, Cristo já fez. Ele é o nosso Salvador. Ele sim é o nosso super-herói. Amém? Ele sim. Agora está conosco. É a nossa entrega diária. Esse é o nosso culto. É o nosso culto ao Senhor. Paulo não fica reclamando, não fica murmurando, não fica fechado nas derrotas ou tentativas frustradas. Ele não está preso, mas ele toma uma decisão na sua vida. Isso também é para nós. Não fique desanimado, irmão e irmã. Não fique esperando que outra pessoa faça algo por você. Jesus já fez. Glória a Deus. Não é tempo de reclamar ou murmurar. Não é tempo também de ficar preso em derrotas ou frustrações. Amém? Em nome de Jesus. Tome uma decisão sobre a sua vida. Se mova para alcançar o alvo que Deus deu para a sua vida, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Não há tempo a perder, é tempo de se mover, tomar decisão. Lembra que tempo é vida, é tempo de buscar ser aperfeiçoados pelo Senhor, caminhar com Deus em santidade. Nós precisamos tomar decisões, não é? Eu vi uma mensagem essa semana, super simples, curtinha. Tinha um barco, numa água ali, num rio. Acho que tinha até uma lua, não lembro muito bem a figurinha lá. Estava escrito assim: Deus vai orientar o barco, mas é preciso remar. Deus está te dando orientações agora, amém? Reme, reme. Tome uma decisão, em nome de Jesus. Coloquei um exemplo aqui na mensagem, para ajudar a gente a perceber o alcance da salvação em Cristo. Perceba, se alguém estivesse respondendo assim para mim agora: mas pastor, a senhora não sabe como é que foi a minha vida, a senhora não sabe quantas coisas ruins eu já fiz, e que desagradaram a Deus. A senhora também não sabe quantas coisas mal resolvidas tem na minha vida. A senhora não sabe. Ou a senhora não sabe também quantas vezes eu tentei e não consegui. Eu acho que é muito difícil para mim viver a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero falar naquele discernimento mesmo que Deus deu para mim. Olha a resposta que Deus deu para essa situação. Se for a sua situação, perceba o que Deus está dizendo.
Não pense assim. Pare com esse estilo derrotista. Esqueça essas frases querendo te aprisionar em situações. Isso é uma mentira de Satanás. Com Deus tem solução. Amém? Amém. Com Deus tem solução. O adversário está tentando te enganar, te fechar, te prender no erro. Não deixa. Não permita isso. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É força que você precisa? Então Deus te dará. Deus te dará. Mas podemos aprender mais ainda com essa experiência de vida de Paulo. Ele foi o maior plantador de igrejas do tempo bíblico, não é? Olha quantos lugares ele foi, quantas viagens ele fez, quantas pessoas ele conheceu e se converteram a partir da pregação dele. Se a gente olhar assim, aproximadamente 50% do texto do Novo Testamento são escritos de Paulo. Grande escritor bíblico, grande escritor bíblico. Mas no começo não era assim, você lembra? Ele era grande, um grande perseguidor da igreja. Muitos cristãos e cristãs foram mortos por causa de alguma iniciativa de Paulo. E ele conta também na Bíblia, num dos seus textos, que o mensageiro de Satanás o visitava e o feria. Será que era por causa disso, desse passado? Paulo não fala. Ele não vai dar crédito à palavra de Satanás de acusação. Glória a Deus por isso. Mas o que Paulo fala? Fala a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Deus está dizendo para você, para mim nessa noite? Que Ele quer nos salvar, quer te salvar e te diz: a minha graça te basta. Deus quer te perdoar os pecados e diz: a minha graça te basta. Glória a Deus. E se o adversário te enviar suas setas inflamadas para te acusar, lembre-se que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Paulo experimentou isso, tá vendo? Foi ele que disse. Olha a transformação que Deus fez na vida dele. Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. E Paulo continua sendo exemplo nas palavras seguintes. A gente encontra evidências que ele superou o seu passado. O que eu vi aqui? Eu lido bem com o passado. Em qual expressão? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Elas não vão me prender. Amém? Elas não vão me prender. Alguém já disse também, excesso de passado causa depressão. Viver só lembrando do passado não permite também a gente tomar boas decisões no presente. Ah, já fiz essa coisa errada, então eu não posso dar mais um passo. Vai condicionando. Se prender no passado é errado. Precisamos no tempo presente ter liberdade de fazer diferente. E Deus nos dá essa liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa o passado passar, em nome de Jesus. Deixa o passado ruim passar. Deixa essas coisas passarem, em nome de Jesus. Mas vejo também no Paulo um outro exemplo. Eu lido bem com o presente. Ele diz: prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo e eu prossigo para este alvo. Eu estou caminhando, decidindo por este alvo. Muitas pessoas têm dificuldades de fazerem escolhas na sua vida, às vezes porque não sabem o que é melhor, ou porque estão frustradas e não se veem capazes de tomar decisões, vão adiando mudanças, e assim adiam transformações de Deus também. Deus quer operar.
Paulo nos ensina, o tempo agora é de se mover, olhar para frente, em direção ao alvo que Deus tem para a sua vida. Como está a sua caminhada, irmão e irmã? Como está a sua agilidade no caminho? Não deixe nada te prender em nome de Jesus. Tome uma decisão. Se prepare para viver a eternidade com o Senhor. E Paulo dá mais um exemplo. Paulo mostra qual é a sua motivação. Muitas pessoas não tomam decisões porque não se sentem motivadas, não percebem o que está à sua frente. A gente ouve muito falar, né, nos benefícios daquela decisão, daquela escolha. Às vezes a pessoa não consegue enxergar. Paulo mostra, eu sou motivado por Deus para caminhar. Por quê? Ele está indo na direção do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele quer alcançar o prêmio. Eu vou. Deus tem algo especial para mim. Eu não vou parar. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. E eu vou nessa direção. Que essa seja a nossa palavra. Amém? Nossa atitude, nossa iniciativa. Em nome de Jesus. E o que o Senhor diz? O Senhor fala. Olha a palavra que Paulo usou. Vocação. Vocação vem da palavra latina, né? Vocare. Tem a ver com voz. Vocação é Deus falando conosco, nos chamando. Deus nos vocacionou, nos chamou para um estilo de vida. E Deus está falando. E a vocação dele é soberana. Acima de todos os poderes, todas as outras vontades, todos os outros planos, está a vontade de Deus. Estão os planos de Deus para nossas vidas. Amém? O que o Senhor diz? Eu quero você comigo para sempre. Eu perdoo os teus pecados. Eu te purifico. Eu te santifico. Eu te fiz para o louvor da minha glória. Eu te quero eternamente na minha presença, me conhecendo, me contemplando, se alegrando, sendo preenchido e transbordante do meu espírito. Quero você cheio de alegria, de paz, de segurança e com ousadia, para no tempo presente viver os planos que tenho para a sua vida. Irmão e irmã, caminhemos nesta direção. Em nome de Jesus, busquemos a presença do Senhor e Ele revelará no dia a dia a aliança que Ele tem conosco. Ele revelará dia a dia os planos que Ele tem para nós. Amém? Para concluir este momento, eu quero compartilhar uma mensagem de uma canção. Eu conheci com Sara Farias. Deixa eu te usar. Olha essa música. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia,
onde eu te mandar. Tu irás onde eu te colocar. Tu brilharás e eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu acredito que Paulo ouviu isso de Deus várias vezes, hein? Naquela expressão, minha graça te basta. Minha graça te basta. Assim como Paulo, tenha direção, caminho para o alvo de Deus para a sua vida. Deixe as coisas do passado, no passado, em nome de Jesus. Perdoe alguém ou algumas pessoas. Se perdoe, mas deixe as coisas do passado no passado. Como Paulo, viva o tempo presente, tomando decisões pela vida com Deus. Não há tempo a perder. Acredite no que Deus está falando e se mova nessa direção. Aproveite cada situação como uma oportunidade em direção ao aperfeiçoamento, à santificação que vem do Senhor, em aprender mais de Deus, rumo a conhecer e receber o prêmio da soberana vocação de Deus para você em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.